Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Aqui Paulo ele trata da apostasia dos últimos tempos. Fala que os homens eles criarão doutrinas próprias ou seguirão doutrinas que serão doutrinas de demônio, se apostando da fé, deixando a verdadeira fé em Cristo. E ele fala até dos alimentos, que haverá proibição de alguns alimentos. E ele diz que os alimentos eles foram criados por Deus. Diz assim, proibindo casamento, ordenanças e abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. A verdade é a palavra dele, a fim de usarem deles com ações de graça. Então quer dizer, a gente às vezes vê religiosamente as pessoas, às vezes a determinado tempo do ano, proibindo determinado alimento, e tudo foi criado para aqueles que conhecem a palavra de Deus e é fiel a Deus, desfrute em ação de graça a Deus. Não tem nada de errado, né? Por exemplo, Semana Santa, tem gente que diz assim, não pode comer carne. Não vê isso? Onde está isso na Bíblia? Lugar nenhum. Então quer dizer, é uma doutrina que não veio de Deus. Mas não é isso que eu quero falar. Depois de ele falar muito sobre isso, ele diz assim, versículo 6: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amém, Jesus? O que me chama a atenção aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que se o Timóteo seguir o que ele está ensinando aqui, pregar essas coisas, ensinar, ele será um bom ministro de Cristo. Agora, o que me chama a atenção não é a questão do bom ministro, é que ele diz criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem recebido, que tem seguido. Isso aqui nós devemos, no reino de Deus, nós devemos ser criados pela palavra de Deus. Nós não devemos ser criados pelo segmento religioso. A gente vê que o mundo é cheio de segmentos religiosos, segmento filosófico, tanta coisa que vem. No meio do evangelho, no meio evangélico mesmo, tem muito segmento. Pentecostal, neopentecostal, tradicional, batista e por aí vai, né? Nós não devemos ser criados por nenhum movimento, nós devemos ser criados pela palavra da verdade, pela palavra da fé. Qual que é a palavra da fé? O Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, eu disse criado aqui, a nossa vida com Deus, ela não pode ser formada em nenhum segmento que a sociedade ou que a própria igreja cria. Tem que ser criado verdadeiramente dentro da palavra. A nossa vida cristã, ela tem que estar fundamentada dentro dessa verdade, dentro dessa palavra de fé, dentro dessa palavra que vem de Deus, que está na Bíblia. Não porque criar agora um movimento novo, de vez em quando acontece isso. É pessoas criando movimento daqui, movimento dali. Não, porque agora tem tal movimento, agora tem tal isso, tem aquilo. Não, eu tenho que estar firme na palavra. Eu tenho que ser criado nela. É ela que vai me dar um crescimento. É ela que vai me fazer viver. Então ele fala isso para o Timóteo. Ele diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus. Quer dizer, prega certinho que eu estou te ensinando, propõe isso para eles, que você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo. Aí vem, criado com as palavras da fé. Isso aqui vale para nós também. Talvez você não tem o ministério que Timóteo tinha. Podemos não ter o ministério dele, mas a nossa formação, a nossa criação não pode vir em lugar nenhum. A nossa formação tem que vir da palavra de Deus. Às vezes a gente escuta muito isso. Porque eu sou assembleano. Porque eu sou não sei o que lá. Porque eu sou pentecostal, neopentecostal e tantas coisas. A igreja diz isso. Eu fui criado nessa tradição. Não, nós temos que ser criados na palavra da fé. E a palavra da fé é a palavra de Deus.
Nós temos que ser criados. A pessoa pode até pertencer a qualquer igreja que tenha lá a sua maneira de conduzir o culto, seja pentecostal, seja tradicional, seja batista, seja o que for, mas ele tem que estar sendo criado na palavra da fé. Seja, eu sou da Igreja da Graça, eu fui criado na Igreja da Graça. Não, tem que ser criado na palavra da fé. A palavra da fé é a palavra de Deus. A Igreja da Graça não salva ninguém, não, ou igreja nenhuma salva ninguém. O que salva é a palavra. Lembra quando Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, ele tinha feito um discurso, alguns tinham abandonado, e ele chega para os 12 e diz: e vocês também querem ir embora? E o Pedro olha e diz assim: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da salvação. Então a palavra da fé que salva, que cura, que liberta, não é um movimento que alguém cria, não é algo que alguém cria, a palavra da fé. Ela não é algo que alguém criou, um modismo que um pregador que está com muito sucesso está criando aí na internet, vamos dizer hoje, ou em qualquer meio de comunicação, dentro de uma igreja mesmo. Não, ela está na Bíblia. Nós temos que ser criados nisso aqui. O alimento nosso não é o que alguém diz que é poderoso, que é certo, que é errado, é o que a Bíblia diz. Nós temos que estar firmados na palavra da fé. E era isso que ele estava dizendo para Timóteo, com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então nós temos que ter essa doutrina do Evangelho, que é essa disciplina, esse ensinamento do Evangelho, e seguir só ele. E crescer cada dia nesse conhecimento, nesse entendimento. Não dizer, não, sou desse segmento, sou daquele. E a gente encontra muito isso. A gente encontra às vezes a igreja dividida por causa de segmento. Às vezes até um se achando melhor que o outro, porque um tem um segmento de um jeito, outro de outro, mas isso não tem valor nenhum, gente. O valor está na palavra. Quem estiver entendendo a palavra, crendo na palavra, vivendo a palavra, isso aqui é o que realmente leva todos nós a Cristo. Seja congregação cristã, seja assembleia, seja Deus é amor, seja graça, seja universal, seja mundial, o que quer que seja. Qualquer igreja que esteja pregando o Evangelho, o que vai levar as pessoas a Cristo é a palavra não da igreja, não a doutrina da igreja, a palavra de Deus, a doutrina bíblica, aquilo que estiver dentro da Bíblia que Deus está ensinando, não é aquilo que o homem às vezes pega, coloca como importante, como algo que deve ser seguido. Não, nós devemos seguir a palavra, nós devemos ser criados nela, devemos crescer nela, nesse conhecimento, nesse entendimento da palavra, porque é a palavra que vai nos abrir o entendimento, vai nos fazer entender o que Cristo fez por nós, quem nós somos em Cristo hoje, quem nós somos em Cristo, o direito que nós temos em Cristo e os nossos deveres também, porque Jesus veio nos chamar para um reino, e dentro desse reino existe lei, e a lei ela serve para quê? A lei ela serve para trazer direitos. Dentro da lei, dentro de uma lei você tem direitos, mas você também tem deveres. Por exemplo, nós pertencemos à nação, a um país, Brasil. Ele tem uma Constituição. Dentro dessa Constituição você tem direitos adquiridos, mas também você tem deveres. Por exemplo, um dos direitos na nossa Constituição, da lei do nosso país, é que todo cidadão brasileiro tem o direito de ir e vir a hora que quiser. Você pode levantar, se estiver meio atordoado, pessoal, se estiver atordoado, pode levantar 3 da manhã e dizer: eu vou andar na rua aí. E você vai andar e ninguém vai te proibir. A polícia pode até parar, o que é que você está fazendo uma hora dessa? Mas ela não pode te prender, por isso que é um direito seu como cidadão. Você tem um direito livre de ir e vir a hora que você quiser, porque a lei do país dá isso, te dá esse direito. Agora, se você estiver fazendo algo que a lei proíbe, fazendo algo errado, aí teu direito pode ser privado. A polícia te prende, aí você não vai ter mais direito de ir e vir. Mas por quê? Porque você não cumpriu com os seus deveres. Então, dentro de uma lei, de um reino, tem direitos e deveres. A mesma coisa é quando Jesus nos trouxe o reino de Deus. No reino de Deus,
nós temos direitos e temos deveres. O direito é as bênçãos dele, mas para nós desfrutarmos dessas bênçãos, nós temos que cumprir também o nosso dever. Qual é o dever que nós temos em Cristo Jesus? Crer no Senhor Jesus. Por exemplo, a salvação é um direito de todo homem, de todo ser humano, de toda pessoa, mas só vai viver se cumprir o dever. Qual o dever? Crer em Jesus, andar na sua palavra. Então quer dizer, tem essas coisas, a lei traz isso. Quando você veja bem, a Bíblia diz: muita paz tem os que amam a lei de Deus, para eles não há tropeço. E quando se fala em lei, a pessoa já pensa o quê? Em regras. Não faça isso, não faça aquilo. A lei de Deus, a lei de Deus. Não, a lei é uma coisa benéfica e que também tem as regras. Tanto tem as regras de nos abençoar, como também tem a regra para nós cumprirmos, obedecermos. Mas a lei é feita para que venha beneficiar. Agora temos que estar dentro da regra. A regra, por exemplo, da gente viver a salvação eterna, qual que é? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Se a gente não crer, mesmo que é um direito, não vamos desfrutar. É como uma pessoa, vamos dizer que a pessoa, ela trabalhou a vida inteira, contribuiu, e quando ela chega a um determinado ponto, ela tem o direito de quê? Pela lei do Brasil, de se aposentar, não é verdade? Mas se ela não cumprir o seu papel de ir lá, dar entrada na aposentadoria, de correr atrás, ela vai receber? Ela vai morrer sem nunca receber. É assim: eu trabalhei tanto, contribuí tanto e não consegui me aposentar. Mas assim, mas você foi atrás? Não fui não tive paciência para isso, não quis mexer com isso. Então, quer dizer, a parte dela, quer dizer, ela contribuiu, mas ela não seguiu as regras que tinha ali, que eram as regras de ir lá no lugar adequado, buscar com as autoridades, mesmo ter direito. Então, mesmo tendo direito, a pessoa pode ficar sem medo. É a mesma coisa, a salvação é um direito de todo ser humano, de todo. Não há uma pessoa na terra que não tenha direito, mas nós temos que seguir aquilo, as normas da lei, e uma delas é crer. Você pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito caridosa, aquela pessoa que todo mundo diz: fulano é gente boa, merece o céu, mas se não crê em Jesus, está perdido, porque a salvação está nele. A salvação está nele. Todo mundo pode querer te jogar dentro do céu, mas o céu pertence a Deus, só entra na maneira que Ele determinou, a lei dele, e a lei é a fé, a lei de Jesus. Então, nós devemos ser criados com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido. Aí diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então ele fala aqui para que venha rejeitar as fábulas. Fábulas, você sabe, aquelas histórias contadas. Isso o povo antigamente, sem o conhecimento da palavra de Deus, enchia o povo de fábulas, que é aquelas histórias que contavam, que às vezes trazia até ali uma lição moral, mas aquilo não tem valor de nada. E hoje que a internet tem muito isso também. De vez em quando o povo enche de mensagens vazias, bonitas até, traz até um ensinamento, mas sem valor nenhum. E fábula é isso, é uma história contada para levar a pessoa a dar um exemplo ali como se diz, uma lição moral, ética. Por exemplo, uma fábula que o povo conta, a fábula da lebre e da tartaruga. Alguém já ouviu isso? O cara disse que as duas fizeram uma aposta e a tartaruga saiu andando devagarzinho, e a lebre disse: eu vou ganhar de você porque eu corro muito. Só que ela saiu correndo, desesperada, chegou na frente, ela para, se ocupa e se cansa, e a tartaruga continua andando devagarzinho. Aí quando a lebre olha, a tartaruga já está lá na frente, chegando. Aí ela corre, mas aí não consegue alcançar. Qual é a moral dessa história, né?
Amor é que a pessoa deve ser perseverante, né? E não ter a arrogância que teve o outro também. É uma história, é uma fábula, não tem nada de verdade nisso. Então o Evangelho não pode ser com fábula, não pode ser contado com isso. Era isso que Paulo estava falando com o Timóteo. Até porque eles viviam naquela época que estava vivendo, estava prevalecendo muito ali, até que o Novo Testamento é escrito em grego, e os gregos eram cheios de fábulas, cheios de história contada, inventada, para trazer ali uma lição moral. E ele disse: olha, você não vai pregar sobre isso não, você não vai ficar usando essas fábulas aí para ilustrar coisas, você vai na verdade pregar a verdadeira palavra, você vai falar de Jesus Cristo, você vai falar daquilo que verdadeiramente pode trazer salvação, porque nossa boca tem que estar nisso mesmo, e nós temos que entender, porque nós vivemos num mundo cheio de fábulas, cheio de histórias contadas, né? Eu lembro, por exemplo, meu avô era um contador de história. Ele chegava da criança e chegava, ele contava aquelas histórias, sempre elas no final tinha ali, vamos dizer assim, um exemplo moral, uma coisa ética, não, porque olha isso, e por causa disso e daquilo. Ele contava até umas histórias mentirosas, colocando Deus no meio. Ele faz assim, lembra que ele dizia assim: naquele tempo que Jesus andava no mundo e Jesus passou, mas Pedro, isso aí inventava uma história que não tinha nada com a Bíblia, não tinha nada com a palavra de Deus, era uma fábula que ele estava contando. Às vezes ele contava a história, não, porque o camarada morreu, chegou lá no céu, isso é fábula, Até esse dia eu estava conversando com a irmã e falou uma fábula que o povo conta, né? Então os pregadores às vezes entram nesse terreno, do camarada que estava lá no meio de uma tempestade, e ele clamou a Deus pedindo que Deus mandasse socorro. Aí veio um helicóptero, veio um barco, veio tudo, ele disse: não, Deus vai me socorrer, e acabou morrendo. Aí chega lá no céu e ele cobra a Deus: cadê? O Senhor não me ajudou. E aí Deus diz assim: eu mandei 3 ajudas, você não quis nenhuma, então você morreu porque quis. A história é bonita, traz uma lição moral, traz, mas é uma fábula, não tem poder para nada, não ajuda em nada, não muda em nada. Então é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo era um pregador novo, né? Então Paulo está dizendo: não se apega à fábula, você tem que pregar a palavra da fé, a palavra que cura, a palavra que liberta. Quer dizer, aquilo que está nas Escrituras, aquilo que está na Bíblia, aquilo que Jesus fez, porque essas fábulas, elas trazem um ensinamento, ela traz uma lição moral, mas ela não pode converter o coração, ela não pode produzir fé no nosso coração. O que vai produzir fé no nosso coração? Quando nós abrimos, quando o nosso entendimento é aberto dentro da palavra de Deus, quando nós compreendemos o que está escrito na Bíblia. Por isso que o próprio Paulo, lá em Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quer dizer, vamos dizer que você chega aqui e eu começo, para ilustrar, para embelezar a pregação, eu começo a usar um bocado de fábula, e vai ficar até bonito, às vezes fica até fácil de compreender, mas aqui não tem poder de converter, aqui não tem poder de produzir fé no seu coração. O que vai produzir fé no seu coração é a própria palavra de Deus. Quando falamos dela, pregamos dela como ela está na Bíblia, explicamos, a pessoa entende, pela palavra a pessoa vai entender o que Cristo fez por ela, pela palavra a pessoa vai entender a morte de Cristo na cruz do Calvário, o benefício que Jesus trouxe para ela. Agora pela fábula não, pela fábula ela pode até pegar um exemplo: nossa, isso faz sentido, eu preciso, mas não vai adiantar nada. A palavra é que tem o poder, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai usar fábula para converter o pecador, ele vai usar a própria palavra de Deus, ele vai converter a pessoa com a própria palavra. Então nós precisamos sermos criados na palavra da fé, e nós precisamos a cada dia também nos exercitarmos nessa palavra, rejeitar tudo aquilo que é fábula, tudo aquilo que é fabuloso, aquelas histórias fabulosas, tudo aquilo que se cria. E olha, o mundo, a religião é cheio dessas coisas fabulosas. Nós temos mesmo, nosso país
é um país religioso. Em cada canto de um lugar tem uma fábula, tem uma história, né? Tem uma história. Vamos pegar, por exemplo, aqui em Três Pontas, né? Aqui em Três Pontas tem uma fábula muito forte, que é a fábula do Padre Vitor. Esse dia eu estava lendo a história do Padre Vitor. É uma história bonita, a história dele, é uma história de dedicação ao que ele fazia, até de luta, já que ele vem lá de um ponto errado, mas aí criaram tanta história nele que transformaram ele em quê? Numa divindade. Uma divindade, que ele mesmo convida com semelhantes com isso. Ele fazia, pelo que eu li, ele ajudava muito as pessoas. Porque eu passei, quando eu cheguei nessa cidade, eu só veio em todo lugar Padre Vitor. Eu falei que esse cara deve ter sido muito grande, muito importante eu brinquei com minha esposa, eu falei assim, tudo que você precisar, fala para o Padre Vitor aqui, tudo é dele. Todo comércio é dele, comércio de tinta do Padre Vitor, seu celular do Padre Vitor. Então tudo é do cara, o cara é dono de tudo. Aí eu falei, veio a curiosidade, eu vou saber o que é, qual a história desse homem que o povo tanto admira. Outro dia eu passei na praça ali, estava um cidadão rezando para o Padre Vitor, para sentar o busto dele lá, né, na praça. Aí eu fui procurar, aí eu vi, puxa, o cara veio lá da escravidão, uma luta danada, se tornou padre, foi rejeitado pela sociedade, porque ele era preto, e os camaradas, na época aí existia o racismo, ainda estava ali, acho que no final, o cara foi criado numa casa como filho de escravo. A coisa não foi fácil para o homem, não foi fácil. E fala também do lado bom dele, que ele cuidava do povo carente, ele ajudava as pessoas. Só que depois aí isso virou, aí com certeza por causa disso o pessoal começaram com as fábulas, que o homem era isso, que o homem era aquilo, virou uma divindade, como tem lá no Nordeste, Juazeiro do Norte, o Padre Cícero, que é a mesma coisa. O cara chegou lá no meio do sertão, numa cidade que não tinha nada na vida. Hoje é uma grande cidade, Juazeiro do Norte, tem tudo, mas era uma cidade de nada mesmo, uma vilazinha morta no meio do sertão, só tinha gente sofrendo. E ele começou ali fazendo o trabalho dele, ajudando aquelas pessoas. O povo foi se apegando, e aí o povo vão inventando fábula, porque ele fez isso, porque ele é isso, que ele é santo, e o cara vira uma divindade. Então tem todas essas coisas. As fábulas começam aí, começa alguém criando algo fabuloso acerca de alguém, acerca de um lugar, acerca de alguma coisa, e lógico aquelas histórias também que as pessoas contam para ilustrar, para trazer moral, que na verdade é mais isso, a fábula. Mas nós não podemos nos apegar a fábula nenhuma, nós não podemos nos envolver com fábula, nós temos que pregar tão somente a palavra de Deus. Nós temos que nos ater à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai trazer a cura. A palavra de Deus é que vai abrir os olhos daquele que está cego para as coisas de Deus e vai fazer ele enxergar e tomar posse da bênção. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas vivem numa vidinha fechada no seu mundo, trancado, quando deveria estar sendo indo para frente, vencendo, conquistando o que Deus tem para ela, mas a pessoa está lá e ela precisa do quê? Que a palavra de Deus abra os olhos dela, faça ela compreender o quanto ela é importante, o quanto ela é valiosa para Deus e o quanto ela é capaz em Deus para vencer, porque nós, em Deus, nós somos capazes de qualquer coisa, de vencermos qualquer situação, desde quando nós estejamos guiados pela palavra de Deus, a palavra da fé. A fé, ela nos impulsiona a acreditar e correr atrás e lutar daquilo que nós queremos. Eu lembro uma vez, na cidade de Guarulhos, eu estava fazendo um culto de meio-dia e tinha uma irmã, eu estava pregando lá sobre... Deixa eu ver se eu lembro agora até fugiu a palavra que eu estava pregando. Eu sei que eu estava pregando, falando, Deus ressuscita sonhos. Deus vai tirar a pessoa da cova. Ele tem o poder disso. Se eu não me engano, eu estava pregando lá de Ezequiel, que o povo de Israel, eles acham que estão tão longe de Deus, que os seus sonhos, suas vidas já estão sepultadas. Logicamente, isso figurativo, né? Aquela questão, eu estou num buraco, eu não consigo sair. E Deus diz, não, eu mesmo vou abrir a sepultura deles e tirar eles dessa sepultura e vou fazer deles fora. Eu estava pregando isso e eu falei, olha, você tem
você tem que acreditar, Jesus, ele vai ressuscitar os teus sonhos, sonhos que você já enterrou, sonhos que você já cobriu de terra, que acha que não dá mais, por alguma coisa que aconteceu. Tinha uma irmã nesse culto, e o sonho dela era fazer uma faculdade, só que aí ela casou, e depois de casada ela descobriu que o camarada que ela casou, o camarada era usuário de cocaína, droga, e por ele ser usuário daquela substância, aí o que aconteceu? Aí ela começou a lutar sozinha, pelo casamento, pela casa, e ela desistiu do seu sonho, e parou, ficou lá, vários anos, 10 anos se passaram, mas era o sonho dela. Quando eu estava pregando aquilo, aquela palavra abriu os olhos dela, a fé veio ao coração, e ela disse, eu preciso fazer minha faculdade, nada pode me parar, não é um casamento complicado, não é nada. E aí ela disse, ai pastor, aí eu fui fazer vestibular, tinha parado de estudar já há tanto tempo. Você sabe que quando você para de estudar, você regride, né? Porque você diz assim, eu parei em tal ano, mas a tua mente não parou ali, porque quando você para de estudar, você vai esquecendo o que aprendeu, há uma regressão. Se você, por exemplo, se você pegar uma prova que você fez quando você estava estudando, você que faz muito tempo que parou, vou fazer ela hoje, você não vai lembrar da maioria das questões. Por quê? Porque você vai esquecer de alguma coisa, então você acaba, o parar faz você regredir. Por isso que as pessoas que têm, por exemplo, pessoa que trabalha com direito, ele está sempre estudando, fazendo curso, se aperfeiçoando, o médico também, ele está sempre, senão ele vai parar e acabou. Então ela pegou e disse, mas mesmo ter parado, ela falou, achei difícil, eu consegui, mas eu fiz o vestibular, passei e estou fazendo minha faculdade. Quer dizer, a palavra de Deus produziu fé e levantou ela para ir em busca daquele sonho dela que já estava enterrado. E quanta gente está parada na vida e só precisa da palavra de Deus entrar no coração da pessoa, mostrar que ela é capaz em Deus, para ela se levantar e seguir em frente. É o que precisa. Agora, se a gente ficar contando fábula pode ser bonita, e a internet está cheia de fábula por aí, o mundo é cheio de fábula, mas não vai levantar, porque não tem poder. O Espírito Santo não vai agir sobre uma fábula contada por alguém, por mais bonita e ilustrativa que seja. Ele vai agir dentro da própria palavra, quando nós anunciamos. E é isso que Paulo está dizendo, olha, tome cuidado, rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade é uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então quer dizer, a piedade, nossa comunhão com Deus, a piedade pode ser traduzida como a vida religiosa, mas religiosa não no sentido de ter uma religião, de ter uma comunhão, de se religar novamente a Deus. Vamos estar religados a Deus, nós somos religados em Cristo Jesus, vamos estar vivendo uma vida com Deus. Isso aqui é proveitoso, não só é proveitoso, como ele diz, ela é proveitosa e tem a promessa da vida presente, mas tudo isso tem que ser dentro da palavra da fé, não de fábulas contadas, o pregador, ele pode até usar muito de fábulas, de história, para ilustrar e ficar bonito a pregação, mas às vezes só agrada a carne. Fica aquela pregação muito bonita, todo mundo gosta, acha até que o cara é muito inteligente, que ele usa muita coisa, mas o que vai mudar mesmo é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, quando entra dentro do nosso coração, ela quebra toda barreira, todo impedimento e nos leva a uma verdadeira fé e nos leva à promessa que Deus tem, que está nela mesmo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Amém, Jesus?
Bom, essa era a nossa mensagem.